Para fazer esse trabalho, a gente vai começar com um anel mágico, enrola assim o fio no dedo. E pega aqui dentro, faz um moldezinho. E vamos colocar aqui 6 pontos baixos. Coloca o fio aqui dentro, puxa e faz 6 pontos. 3, 4, 5 e 6. Pega o fiozinho que sobra e puxa. Eu não costumo, pessoal, apertar muito esse fio aqui de início. Vem para a segunda carreira e nós vamos colocar 2 pontos baixos para cada ponto. No total dessa carreira, a gente vai ficar com 12 pontos. 2 pontos baixos para cada pontinho de base. No segundo ponto, eu já deixo o fiozinho aqui pro lado. Depois, eu dou mais uma apertadinha nele e puxo. Então, aqui fiz 3 aumentos, 6 aumentos, totalizando 12 pontos baixos. A próxima carreira de número 3, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento 6 vezes por toda a volta, e nessa carreira a gente vai ficar com 18 pontos. Concluí aqui as minhas carreirinhas. Agora sim, vou pegar esse fio e eu vou puxar ele bem para dar uma fechadinha aqui, e aí fica bem mais fechadinho. Vou retirar esse excessozinho aqui. Agora, o que a gente vai fazer é da carreira 4 à carreira 10, ponto sobre ponto. Um pontinho para cada ponto de base, 18 pontos. Vou colocar o meu marcador aqui, pra gente não perder. Eu sempre coloco na alcinha aqui de trás, porque eu acho que fica menos aberto o ponto na hora que a gente tá subindo, não fica aquela marcação. Então, vamos fazer ponto sobre ponto. Quando chegar na 10ª carreira, eu volto com vocês. Cheguei aqui no último ponto da carreira, tem 18 pontos e 10 carreiras no total. E uma parte você vai cortar, alonga-se um pouquinho o fio e corta, tá? Não vou cortar a minha aqui, porque já é a minha segunda perna. Você vai fazer uma outra igual. Eu fiz a outra aqui, ó. Essa daqui é a primeira e essa daqui é a segunda. Então, você vai fazer uma pernazinha, vai cortar o fio, reserva de lado, faz uma outra parte do mesmo jeito. 6 pontos baixos no anel mágico, um ponto e um aumento, 12 pontos. Aliás, 6 aumentos, né? 6 aumentos, 12 pontos, um e um aumento, 18 pontos. Da carreira 4 à carreira 10, ponto sobre ponto, ok? Terminou de fazer isso, você vai voltar aqui, quando chegar aqui no final da sua carreira, com a segunda perna, você vai fazer duas correntes. Uma e duas. Duas correntinhas feitas, você vai pegar outra perninha. Eu vou voltar aqui mais ou menos no terceiro ponto, mas você pode começar em qualquer ponto que você tiver. Pode ser aqui até no próximo, mas eu vou começar 3 aqui para trás. Eu vou vir cá e eu vou colocar um ponto baixo. Vocês viram, né, gente? Já introduz a agulha depois dos 2 pontos, 2 correntes, aliás. Introduz já direto a agulha, sem laçada, tá? E vamos fazer um ponto baixo. E esse ponto baixo, ele é o primeiro que vai contar da carreira, tá? Vou marcar ele aqui, ó.
Depois das duas correntinhas, então, olha só. Aqui é o último ponto. Aqui eu tenho uma corrente e aqui eu tenho outra corrente, tá bom? E aqui eu já iniciei o meu primeiro ponto da perna. Então, eu vou vir aqui e eu vou contornar toda essa perninha. Então, aqui eu vou ter 18 pontos, tá? Então, aqui eu já fiz um. Dois. Aqui dentro eu faço. Por que que eu não arrematei esse ponto? Porque eu vou arrematar ele aqui embaixo. Você já vai ver. 3, né? Aí, eu já venho aqui direto, ó. 4. E eu já vou conduzindo o fio, arrematando ele. Você segue 5, 6, 7. Já puxei aqui mais alguns pontinhos, eu vou puxar mais. 8, 9. Vou vir cá e eu vou puxar aqui, ó. Na hora que eu puxo aqui, esse ponto aqui, ele quase fica imperceptível, tá vendo? Ó. Então, aquela subida, é por isso que eu não arrematei aqui, nem faço o falso anel, o falso ponto baixo. Mas se você quiser fazer também, fica à vontade. Vou retirar já esse excesso aqui. Deixa a pontinha aqui pra dentro. E vou continuar a tecer. Cheguei, pessoal, aqui, ó, no último ponto. O próximo já é o primeiro ponto aqui da carreira de baixo. Então, aqui, ó. Já é o primeiro ponto. Então, eu já venho aqui direto nas correntinhas. Lembra as correntinhas que a gente fez? Nós temos duas correntinhas, tá? Então, nós vamos pegar aqui, ó, a alcinha primeiro, de cima da correntinha. Vou ver se eu pego bem aqui pra vocês verem. Ó, aqui nós temos a correntinha aqui, ó. Essa daqui é uma correntinha e essa daqui é outra correntinha. Então, eu vou vir cá e eu vou pegar na alcinha aqui de cima, ó, da primeira correntinha, tá? Depois do marcador, observe. Ó. Mas eu vou pegar somente a alcinha de cima. Aqui, ó. Aqui eu tenho uma e do lado aqui eu tenho outra. Vou fazer um ponto baixo. E aqui do outro lado, eu tenho uma outra correntinha aqui. Eu vou fazer também mais um ponto. Ok? Ficando com 2 pontos assim. Venho já para o próximo. Esse daqui é o último ponto da carreira, ó. Observe que ele dá pra ver bem. Último ponto da carreira. Eu vou aqui no próximo, tá? Então, já vou direto aqui, ó. E aqui eu vou fazer um ponto. E eu vou seguir fazendo um ponto para cada ponto. 18 pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. O próximo ponto é o último ponto, ponto 18. Então, faço ele aqui e eu vou vir novamente
para as correntinhas. Nas duas correntinhas aqui do outro lado agora. Nós fizemos do lado de cá e agora nós vamos fazer deste lado. Observem que dá para ver bem melhor já aqui, ó. Temos uma correntinha aqui e uma correntinha aqui. Então, nós vamos fazer um ponto baixo aqui, 1 e 2. E nós totalizamos essa carreira com um total de 40 pontos. 18 mais 18, 36, mais 4 pontos que colocamos aqui, 2 em cada correntinha, 40 pontos. E agora, o que nós vamos fazer é ponto sobre ponto. O próximo ponto já é o próximo da carreira, então, eu já marco ele. Esse é o primeiro ponto. Nós vamos fazer agora 2 carreiras de ponto sobre ponto. Vamos fazer a carreira 12 e a carreira 13. A carreira 14, nós vamos fazer um aumento, 19 pontos, um aumento e mais 19 pontos. Nós vamos totalizar essa carreira com 42 pontos. Então, eu começo com um aumento, vou fazer 19 pontos baixos, mais um aumento e mais 19 pontos baixos. A carreira 15, nós vamos fazer 6 pontos baixos e um aumento por toda a volta, 6 vezes, tá? E nessa carreira, a gente vai ficar com 48 pontos. 6 pontos baixos e um aumento. Aqui eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 e um aumento. Você vai repetir isso por toda a volta. Agora, nós vamos fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto. Um ponto para cada pontinho de base. Gente, me dá agonia de ver o pontinho torto, tem que consertar. 3 carreiras de ponto sobre ponto, 48 pontos da carreira 16 à carreira 18. Um pontinho para cada pontinho de base. A carreira 19, nós vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição, 6 vezes por toda a volta, e nessa carreira a gente vai ficar com 42 pontos. Fiz 3, 4, 5, 6. E no próximo ponto, uma diminuição. Primeira alcinha do primeiro ponto, com a primeira alcinha do ponto seguinte, e vamos diminuir. Faz uma diminuição. 6 pontos e uma diminuição por toda a volta. Agora, o que vamos fazer é carreirinhas de ponto sobre ponto. 3 carreiras de ponto sobre ponto. Vamos fazer da carreira 20 à carreira 22. Um pontinho para cada pontinho de base. A gente vai começar a fechar esse corpo e ele vai ficar aquele corpinho mais alongadinho aqui e começa a ficar mais fininho pra gente subir pra cabeça. Eu decidi fazer a cabeça separada do corpo, pra dar justamente aquela impressão de que a cabeça tá costurada no corpinho, né? Como tá no desenho. Mas se você quiser fazer tudo junto, né? Vou passar um macetezinho também pra vocês estarem fazendo tudo junto, mas eu vou fazer a cabeça separada, tá? Cheguei aqui no último ponto da carreira,
A próxima carreira, carreira 23, nós vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição. 5 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes por toda a volta. E nessa carreira, a gente vai ficar com 36 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, aqui já é uma diminuição. 5 e uma diminuição. Novamente, primeira alcinha, as duas. E faz essa diminuição. Essa repetição por toda a volta. Agora, o que nós vamos fazer é carreiras retas, 3 carreirinhas de ponto sobre ponto. Um ponto para cada pontinho de base. Vamos fazer da carreira 24 à carreira 26, 36 pontos. A próxima carreira, carreira 27, nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. 4 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes por toda a volta. E nessa carreira, nós vamos ficar com 30 pontos. 1, 2, 3, 4. E uma diminuição. Por toda a volta, tá? Na carreira 28, nós vamos fazer ponto sobre ponto. 30 pontos. Um pontinho para cada ponto da volta. E na próxima carreira, nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. 3 pontos baixos e uma diminuição. 6 vezes por toda a volta. E vamos ficar com 24 pontos na próxima carreira, tá? Essa daqui é ponto sobre ponto. Finalizei o meu corpinho, já está pronto o corpo. E agora, eu vou cortar aqui, não muito grande, só um pedacinho mesmo. E tá pronto o meu corpinho aqui. Vou tirar meu marcador aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, porque se você quiser fazer a cabeça, né, aqui no corpo, você já pode fazer, mas eu não vou fazer a cabeça junto com o corpo. O que eu vou fazer? Vou pegar a cabeça e vou costurar aqui, porque eu quero que fique com a impressão de que aqui realmente está costurado, como no desenho, como eu já falei. Mas se você quiser já levantar a cabeça, não precisa cortar o fio, tá? Você já pode seguir reto. O que você vai fazer então aqui? Nós temos 24 pontos aqui. Você fez 3 e uma diminuição, ficou com 24 pontos. Você faz mais uma carreira reta e começa a fazer os aumentos. 3 pontos e um aumento, 4 pontos e um aumento, 5 pontos e um aumento, 6 pontos e um aumento, 7 pontos e um aumento, 8 pontos e um aumento. Faz 10 carreiras retas e começa a diminuição. 8 e uma diminuição, 7 e uma diminuição, 6 e uma diminuição, 5 e uma diminuição, 4 e uma diminuição, 3 e uma diminuição, 2 uma diminuição, 1 uma diminuição e arremata com falso anel mágico e a cabeça está pronta. Porém, eu não vou fazer isso, tá? Eu vou fazer assim como tá nessa daqui, ó. Aqui eu costurei a cabeça e eu quero que fique essa dobrinha aqui da costura mesmo, sabe? Da bonequinha. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer isso aqui, ó. 3, aqui no caso, como eu comecei de cima para baixo, aqui tá 3 e uma diminuição, mas essa daqui seria 3 e um aumento, aí depois iria 4 e um aumento, 5 e um aumento, 6 e um aumento, 7 e um aumento, 8 e um aumento. Sobe 10 carreiras retas de ponto sobre ponto. E começa as carreiras de diminuição, tá? 8 e uma diminuição, 7 uma diminuição, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e arremata aqui em cima com o falso anel mágico, entendeu? Só para vocês não se perderem. O bracinho é o que a gente vai estar fazendo agora, eu vou estar fazendo junto com vocês, mas também não tem dificuldade para fazer, tá? Muito simplesinho. Ah, pessoal, acabei esquecendo.
Para fazer cabeça também, se você já quiser agilizar, né, e não quiser esperar o vídeo todo, para fazer a cabeça nós vamos começar também com o anel mágico, 6 aumentos, 1 em um aumento, 2 em um aumento, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos fazer carreiras retas, 10 carreiras de ponto sobre ponto, se eu não me engano vai dar da carreira 10 à carreira 20, acho que é isso, e vamos começar as carreiras de diminuição, até 3 e uma diminuição para ficar com a mesma quantia de pontos que a golazinha aqui do pescoço, tá bom? Só para adiantar aí caso vocês já queiram estar fazendo.